Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 24. Vamos ler alguns versículos de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13, em nome de Jesus. Lucas, capítulo 24, verso 13. Vamos ler alguns versículos que trata de uma história onde Jesus apareceu para dois discípulos que estavam caminhando numa estrada. Lucas capítulo 24, verso 13, que diz assim: E eis que no mesmo dia iam dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para não o reconhecessem. E ele lhes disse: Que palavras são estas, que caminhando trocais entre vós? E por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse-lhe: És tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nesses dias? E ele lhes perguntou: Quais? E eles lhe disseram: As que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e os príncipes os entregaram à condenação da morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele que remisse a Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já é hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Vamos saltar para o verso 25, que diz assim: E ele lhes disse: Ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. E chegando à aldeia para onde iam, e fez sinal quem ia passar para longe. E eles os constrangeram, dizendo: Fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando eles à mesa, tomando o pão, o abençoou, partiu e deu-lhes. E abriram-se os olhos, e conheceram, e ele desapareceu diante deles. Só até aí podeis se assentar, mas você se assente glorificando o nome do Senhor Jesus. Que hoje eu sei que você veio aqui com um propósito exclusivo de adorar o nome do Senhor. Nós já louvamos a Deus, nós já entoamos hinos, nós já levantamos as nossas mãos, e tudo isso faz parte da nossa reunião, de quando nós nos reunimos como igreja para adorar o Senhor. E é assim, unidos como igreja, adorando ao Senhor, juntos, que o Senhor se manifesta. E o Senhor se manifesta não somente nos louvores, também nos louvores, porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Mas Deus também se manifesta na sua palavra. E a minha oração nesta noite é para que você saia daqui tocado pela palavra do Senhor. Que as palavras ditas aqui nesta noite não sejam minhas, porque eu sei que você não veio ouvir aqui o irmão André, mas sejam do Espírito Santo tocando no seu coração, trazendo na sua vida transformação, trazendo na sua vida exortação, consolo, ou seja, o Senhor sabe como tratar com cada um de nós, e Ele vai tratar com você. Basta você ficar no seu lugar adorando, glorificando, em nome do Senhor Jesus, porque Deus está aqui. Irmãos, o texto que nós lemos, ele é um texto conhecido, que mostra uma certa circunstância onde estavam dois discípulos caminhando numa estrada, indo de Jerusalém e descendo para uma aldeia. Nos dias atuais chamamos de povoado, talvez de assentamento, mas na Bíblia chama de aldeia. E estavam indo para aquele lugar chamado Emaús, que era cerca de 11 quilômetros de distância. Andavam eles a pé.
E o que chama a atenção no texto que nós lemos, irmãos, é que esses dois discípulos, um tem um nome colocado, Cleopas, não é muito famoso, não é muito conhecido. O outro, sequer o nome foi dito. Mas como Deus, como Jesus se importa com cada um de nós. Aqueles homens caminhavam naquela estrada e saíram de Jerusalém para Emaús, e o texto vai dizer claramente que eles se encontravam tristes, confusos, cabisbaixos, sem saber o que estava acontecendo, porque para eles a sua expectativa tinha sido frustrada. E o Senhor se revela a esses homens, assim como Ele se revela a cada um de nós no dia de hoje. Muitas vezes nós nos encontramos só, muitas vezes nós achamos que ninguém está conosco, muitas vezes nós achamos que somos os menores, que não temos o nosso nome famoso como esses dois não tinham, que somos esquecidos, mas o Senhor vai ao encontro de cada um de nós e fala aos nossos corações, porque Ele se importa com cada um de nós. Talvez achássemos mais interessante que o Jesus tivesse se apresentado para Pedro, para Tiago, para João, mas não, Ele se apresentou nesse caminho aqui, nesse momento, para dois discípulos desconhecidos. E esses dois discípulos muitas vezes podem ser comparados a mim e comparados a você. Quantas vezes em dias de adversidades, quantas vezes em dias de tribulação, porque infelizmente esses dias também vêm sobre as nossas vidas. Ah, como eu queria que não viesse, como eu queria que todos os dias fossem mar de rosas, como eu queria que todos os dias fossem coloridos, fossem como flores, mas alguns dias são cinzas, são confusos, são tristes, são atribulados. Mas as aflições vêm sobre a vida de cada um de nós. O ímpio passa pela sua aflição, nós crentes também passamos por aflição. Porque Deus não faz acepção de pessoas. Ele poderia até fazer, poupar a nós, como muitas vezes até poupa, irmãos. Eu tenho certeza que muitas das coisas que nós nem percebemos, passam ao nosso redor e o Senhor nos poupa e nós nem vemos acontecer. Mas muitos dias de aflição, de tribulação, estamos cabisbaixos, sem saber o que pensar, estamos confusos, parece que o Senhor não nos dá nenhuma palavra. Mas nesses dias, mesmo nós não vendo, mesmo nós não enxergando, não tendo a dimensão espiritual para enxergar ou para perceber, o Senhor Jesus está perto de mim e de você. Nos dias de aflição, quando a tempestade se levanta, imagine você em um barco e a tempestade se levanta. O barco dos pescadores todos enfrenta dificuldade, mas o barco dos crentes tem Jesus a bordo. E basta no momento de adversidade, de tempestade, onde o mar vem sobre nós, nós clamarmos ao Senhor, o Senhor vem e diz ao mar: ei vento, ei tempestade, ei mar, te acalma. E o Senhor manda que a tempestade acalme no meio de nós. E é maravilhoso, irmãos, nós termos para quem recorrer. Porque o mundo muitas vezes recorre para situações de vícios, seja o que for, mas nós recorremos para os pés daquele que nos chamou para a sua glória. Então aqueles dois discípulos se encontravam aqui nesse contexto, onde eles se encontravam tristes, se encontravam cabisbaixos. Eles criaram expectativas que eles mesmos criaram. Eles não entenderam a palavra do Senhor, embora Jesus andou com ele 3 anos. E disse já ao final do seu ministério, que importava que o Cristo padecesse, convinha que o Cristo sofresse e morresse, mas ao 3º dia ressuscitaria. Mas para aqueles homens, essa palavra muitas vezes ficou confusa, eles não entenderam. Muitas vezes também acontece isso no meio de nós. O Senhor disse claramente para cada um de nós, e a Bíblia não nos engana quanto às adversidades, mas quando ela bate as nossas portas, nós começamos a nos perguntar: Senhor, por quê? Senhor, será mesmo? Por que na minha vida? Sendo que a Bíblia é repleta de homens e mulheres de Deus que passaram por adversidades. Jesus aqui para eles se encontrava morto. E o texto que nós lemos, se você percebeu, fala que eles dedicaram uma atenção especial a dizer: e hoje já é o 3º dia. Ou seja, talvez eles se lembravam das palavras de Cristo, que dizia que ao 3º dia iria ressuscitar, mas eles não tinham visto.
E aquelas palavras pareciam confusas. Algumas mulheres tinham até visto, mas eles não tinham visto. E aqueles homens se encontravam naquele lugar. E o texto vai dizer que Jesus se aproxima deles, mas eles não o reconhecem. Os seus olhos estavam como que tapados, encobertos. Quantas vezes na minha vida, irmãos, eu já não passei por circunstâncias onde eu me perguntei e orei: Senhor, onde está o Senhor? E eu orava de madrugada, de manhã, de tarde, de noite, e me perguntando: Senhor, não estás me ouvindo? E assim como aqueles homens, parecia que meus olhos estavam encobertos, porque em várias e várias oportunidades o Senhor deu os sinais de que estava bem pertinho de mim. E eu sei que o Senhor também dá sinais na sua vida de que está bem pertinho de ti. Sexta-feira Jesus entregou a sua vida, e eles fixaram a sua lembrança naquele Jesus crucificado, naquele Jesus que morreu uma morte de cruz, que morreu uma morte vergonhosa, que padeceu aquele que dizia que era rei. Jesus se dizia rei dos judeus, e esse mesmo rei foi vítima de escárnio, de deboche, de açoites e ao final de morte. Onde está a autoridade deste rei, que dizia ter um reino celestial, que dizia ser poderoso, ser o dono do ouro e da prata, e agora nós lembramos dele apenas naquela madeira, apenas crucificado naquela cruz. Esses homens, eles pararam a sua memória e a sua aflição e a seu pensamento naquele Jesus crucificado. Mas aquele Jesus crucificado tinha ficado na sexta-feira. No domingo já era o Jesus ressuscitado. E no futuro veremos o Jesus glorificado. Porque essa é a sua aparência, de um Jesus glorificado, porque Ele tem glória, tem poder, tem majestade e tem autoridade. Nós não cremos, irmãos, num Deus que está pregado ainda em um crucifixo. Nós não cremos em um Deus que está sofrendo ainda em uma cruz e que não pode fazer nada. Nós cremos num Deus que Ele disse que entregou a sua vida, ninguém tirou a vida dele. Ele diz: Pai, está consumado, e em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Ou seja, ninguém tirou a vida de Jesus, Ele deu por cada um de nós. Mas esse Jesus que naquele momento passava pelo constrangimento e pela vergonha, hoje é um Jesus glorificado, que foi para o céu para preparar um lugar para mim e para você. E se eu e você passamos por tribulações, naquele dia nós não passaremos mais. Dos nossos olhos serão enxugadas toda lágrima e toda dor. Lá não terá mais doença, lá não terá mais aflição, preocupação. Tudo aquilo que nos aflige não terá mais lá. Nós viveremos em paz e veremos esse Jesus na forma que Ele é, em sua glória. Passou-se o sábado, domingo estava já amanhecido e esses homens atribulados. E o texto vai dizer como Jesus os encontra e como Jesus perguntou: por que vocês estão tristes? Irmãos, eu tiro aqui alguns ensinamentos que eu queria trazer para a igreja. Em momentos de dores, nós devemos atentar para algumas circunstâncias. Talvez você não está passando por nenhuma tribulação no momento, e glória a Deus, que Deus conserve a sua vida dessa forma. Mas muitas vezes no momento de aflição, onde o fogo aperta e as coisas começam a dificultar, o nosso ser é muitas vezes levado a ficar perplexo. Por que o Senhor disse? E é nesse momento que nós devemos lembrar de alguns ensinamentos do Senhor. E eu trouxe aqui para a igreja alguns ensinamentos que eu gostaria de compartilhar com a igreja do Senhor. Em momentos de tristeza, em momentos de adversidade, nós não podemos fugir dos problemas. Observa que Jesus andou por toda a região da Galileia, andou pela região da Judeia, e Ele subiu para Jerusalém, porque Ele tinha um propósito para cumprir naquele lugar, e Ele não fugiu desse propósito. Mas aqueles homens, sabendo que Jesus morreu em Jerusalém, sabendo da palavra que Ele iria ressuscitar em Jerusalém, estavam saindo de Jerusalém. Essa saída deles de Jerusalém para Emaús, o texto não diz o motivo, mas nós podemos entender ou interpretar
que muitas vezes eles estavam fugindo do problema, como muitos de nós fogem também. Quantas e quantas vezes eu já não fugi de algum problema que me causava uma situação de constrangimento, de dor, de adversidade. Em momentos de adversidade, nós não devemos fugir do problema, porque nós temos um Deus que resolve cada um deles. Em momentos de adversidade, nós devemos recorrer aos pés do nosso Senhor. A Bíblia diz que se nós estamos alegres, devemos cantar louvores, mas se estamos tristes, devemos buscar ao Senhor. É nesses momentos de aflição e de tribulação que nós devemos intensificar o nosso clamor ao Senhor. Jerusalém representava a presença de Deus. Jesus estava lá. E mesmo para aqueles homens que acreditavam que Jesus estava morto, Jesus estaria lá. E eles saíram de lá. Confie no Deus que você serve. Quando se apresentar diante de você momentos de adversidades, momentos de dúvidas, momentos de frieza espiritual, de fraqueza, confie no Senhor que você serve. Não fuja dos problemas, mas confie em Deus, porque Ele trará solução para cada um dos seus problemas. Um outro ensinamento que eu queria trazer para a igreja em momentos de aflição é que nós não devemos focar a nossa visão na dor. Quantas e quantas vezes eu não foquei os meus olhos somente naquilo que me causava sofrimento. Eu sou um coitadinho. Eu sou o mais azarado, vamos dizer assim. Nossa, como eu sofro. Por que Deus não me ouve? E eu focava o meu coração e o meu pensamento na dor. Aqui o texto vai dizer que já era domingo e aqueles homens estavam com o pensamento na sexta. Jesus havia ressuscitado, mas eles não viam. Quando você estiver sofrendo, quando nós estivermos sofrendo, não foque o seu pensamento na dor, porque a dor ela vai remoer, vai fazer você como que ruminando aquele pensamento, e você vai ficar mais e mais entristecido. Foque o seu pensamento na palavra de Deus, em acreditar nas promessas que Ele te fez, porque Deus nos fez várias promessas, e nós devemos nos apegar e tomar posse de cada uma delas. Em momentos de aflição, nós não podemos mudar a nossa atitude espiritual. O texto vai dizer, irmãos, que quando aqueles dois chegaram em Emaús, junto a Jesus, a quem eles até então não reconheciam, Jesus fez menção de quem ia passar adiante, e aqueles dois, não faça isso, o dia está se acabando, já vai começar a noite, não tem por que você passar adiante, fique conosco, repouse aqui. Aquele era um tempo, irmãos, onde as pessoas dormiam uns nas casas dos outros, muitas vezes até desconhecidos. E aquele homem desconhecido para os discípulos, que era Jesus, mas eles não sabiam, fez menção de passar. Ele disse, não, fique aqui conosco. E o texto vai dizer que eles sentaram sob a mesa, ao redor da mesa, e Jesus fez como era de costume, pegou o pão da mesa, partiu o pão, abençoou e lhes entregou. O texto vai dizer que nesse momento os olhos deles foram descobertos e eles perceberam de quem se tratava. Irmãos, quando eu leio essa passagem, eu só consigo pensar numa coisa: quantas vezes em momentos de aflição nós não queremos deixar de lado aquilo que nós fazemos quando tudo está bem, quando tudo está bom. Nós estamos na igreja, no culto de terça-feira, no culto de domingo, na escola dominical, no culto de campanha, mas muitas vezes quando tudo vai mal, a gente pensa assim, não vou para a igreja hoje não, eu não vou ler a Bíblia hoje não, eu não vou me ajoelhar hoje não, e nós deixamos de fazer aquilo que nós tínhamos costume de fazer, chateados com o nosso Deus. Mas naquele momento onde Jesus fez aquilo que era de costume, os discípulos lhe reconheceram. Você vai reconhecer cada vez mais Jesus quando você permanecer naquilo que você já faz. Quando você não fraquejar e não se desviar, não olhar para a dor e não deixar de fazer o que é aquilo que é o seu costume. Se você lê a Bíblia todos os dias, não deixe de ler só porque você está triste. Se você ora todos os dias, continue a intensificar as orações
É em momentos de aflição que nós devemos permanecer firmes na rocha. E aqueles homens reconheceram Jesus. A lembrança deles, antes da crucificação, era da ceia, da última ceia, onde Jesus fez exatamente a mesma coisa. E quando Jesus partiu o pão, abençoou a comida e lhes entregou, eles observaram: esse aqui é o nosso Senhor. Oh, glória a Deus! E quantas vezes, irmãos, você fica cambaleando: será se eu vou para o culto hoje ou não? Eu não estou muito afim de ir para o culto não, mas no culto o Senhor te entrega uma palavra tão abençoada, que você sai da igreja outra pessoa, uma pessoa transformada. A aflição ficou na sua casa, mas aqui você está bem. Quantas e quantas vezes não acontece isso? Muitas vezes, irmãos, você ora tanto por uma causa. Às vezes é um marido que não é crente, às vezes é uma esposa que não é crente, às vezes é um filho que se encontra afastado no mundo muitas vezes, e você ora e as coisas muitas vezes não acontecem, e você começa a ficar perplexo, assim como esses dois, imaginando: por que Deus não me ouve? Irmãos, não deixe Jerusalém. Irmãos, não deixe o lugar onde se encontra o Senhor para caminhar para fora, porque lá fora Cristo pode não estar como esteve para esses dois. Cristo está na sua casa. Permaneça fiel em buscar ao Senhor. Eu não sei por qual motivo o Senhor me trouxe aqui para trazer esta palavra. Eu tenho certeza que foi para alguém a quem o Senhor está tratando. E assim como o Senhor teve misericórdia e tratou com aqueles dois, Deus está tratando com cada um de nós nessa noite. Feche os seus olhos, vamos fazer uma oração. Senhor, nós te glorificamos, ó Pai, porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre. E a Tua palavra nos diz que a cada manhã a Tua misericórdia se renova. A Tua igreja se encontra aqui reunida, ó Pai, a clamar a Ti, porque nós confiamos num Deus que não nos deixa, num Deus que está conosco, e mesmo em momentos de dores, mesmo em momentos de adversidade, mesmo em momentos de tribulação, onde nós não sabemos o que fazer, o Senhor tem uma palavra para cada um de nós. Eu te peço, Senhor, que o Senhor venha a confortar os corações dos que se encontram nessa noite aqui sofrendo, Senhor. Eu não sei o motivo do sofrimento de nenhum dos que vieram aqui, eu não sei quais os problemas que estão passando, mas o Senhor que vê cada um, é o Senhor que está próximo lá na sua casa, lá no seu trabalho, lá na sua escola. Então, Senhor, vai ao encontro de cada um, vai ao encontro de cada coração, e passa o Teu bálsamo curador, o Teu bálsamo restaurador, e traz para os Teus filhos um renovo, Senhor. Que nosso coração possa arder com a Tua palavra, que nosso coração possa se incendiar da Tua presença, Senhor, que a Tua palavra possa produzir em nós uma transformação, e que nós possamos passar pelos dias de alegria e também pelos dias de prova, confiando no nosso Deus. Aleluias. Assim nós te pedimos, Senhor, e por fé e em nome de Jesus nós te louvamos, em nome de Jesus. Que Cristo possa nos abençoar a sua igreja esta noite. E se você pegou essa palavra para você, dê uma salva de palmas ao Senhor, uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Glorifica a Deus em nome de Jesus.